Hoje nós vamos falar sobre os tipos de linguagem, pelo menos dois tipos, linguagem verbal e não verbal. Nós sabemos que a linguagem é uma faculdade inata do ser humano, porque ele produz, através desse meio, os seus sentimentos, as suas ideias. É um recurso que nós temos para nos comunicarmos. É claro que a linguagem está presente em outros seres, mas o que nós vamos tratar aqui hoje é a linguagem humana. Dentro da perspectiva da linguagem humana, pela qual nós exprimimos os nossos sentimentos e as nossas ideias, existem dois tipos que nós trataremos hoje, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Sempre quando nós deparamos com esse termo, nós ficamos em dúvida. Então, estou aqui hoje para explicar da melhor forma para nós não esquecermos mais. Então, a linguagem verbal, ela é uma linguagem verbalizada, né? Ela é expressa através da escrita e da fala. A linguagem não verbal, ela é expressa através de signos, de símbolos. Mas vejam bem, signos e símbolos onde não estiver identificado uma escrita ali. Porque se já tiver uma escrita além do símbolo, aí já é uma linguagem denominada mista ou híbrida. Está aí na tela um exemplo. Tá? Então, a linguagem não verbal, através de signos, só o signo, ela é não verbal. Tá? Não existe nenhum elemento escrito aí, só existe símbolos. Quando ela é mista e híbrida, existe, então, um elemento da linguagem verbal que é escrita. Então, ela tem essas dois elementos que fazem uma composição denominada híbrida ou mista, certo? Então, retomando, a linguagem verbal, ela está, por exemplo, um exemplo, né? Quando você escreve um e-mail, uma ata, quando você desempenha qualquer tipo de atividade escrita e quando nós falamos. Então, eu acho que isso é bem claro, né, para nós. Por meio de gráficos, isso é uma linguagem não verbal. Mas, por exemplo, se num gráfico existe o gráfico em si, mas existe outros elementos da escrita, por exemplo, a legenda. Então, a legenda ela vai expressar também a comunicação escrita. Então, num gráfico, podemos dizer, então, que, na verdade, ele representa uma linguagem mista ou híbrida. Outro exemplo que nós podemos identificar uma linguagem não verbal é uma apresentação de dança, por exemplo. Outro ponto interessante da linguagem não verbal que é a linguagem corporal. Por exemplo, em uma reunião onde nós temos uma pessoa falando, então ela está utilizando a linguagem verbal. Os outros participantes estão em silêncio, mas eles estão, de alguma forma, expressando, através dos gestos, os seus sentimentos. Então, isso é uma linguagem não verbal. Ou seja, através do comportamento, nós podemos identificar se eles estão aprovando ou não as ideias que estão sendo dispostas, né? Então, o olhar, né? O movimento com a cabeça, os movimentos com os lábios, qualquer movimento corporal identifica os nossos sentimentos, identifica, na verdade,
os nossos pensamentos. Não existe aquela célebre frase de que o pensamento revela a nossa atitude? É isso mesmo. Então, nem sempre o silêncio é uma linguagem neutra. Olha que interessante, até na meditação não existe neutralidade, né, no comportamento. Porque através da maneira como ela está se colocando, se ela está se portando, ela revela o seu sentimento de paz, de harmonia. Interessante, né? Então, quando se fala que no nosso discurso, nas nossas atitudes não existe neutralidade, é uma coisa para se pensar, não é mesmo? Não existe mesmo. Sempre estamos nos revelando. Agora, é interessante, porque, né, estudar e falar sobre isso, para a gente se observar, não é verdade? Nós não nos observamos. Esse é um fato. É claro que nós não precisamos ficar engessados, né, se observando assim com certa rigidez. Mas em certas situações, por exemplo, né, numa situação delicada, que você sabe que existem outros participantes que estão te observando, é importante realmente a gente fazer uma análise, né, do nosso tipo de expressões, dos nossos gestos, enfim, de como nós nos portamos e comportamos através da nossa linguagem corporal. Por exemplo, numa entrevista de emprego, né? Ou qualquer outro tipo de entrevista, dependendo da forma como nós gesticulamos, o interlocutor consegue identificar em nós que estamos tentando nos expressar. Então, é o seguinte, por que nós estamos falando de tudo isso? De linguagem verbal e de linguagem não verbal? Bom, primeiro, como foi dito, né, é uma faculdade inata do ser humano, que nós fazemos uso desses recursos para nos comunicarmos. E quando nos comunicamos, é importante ficarmos atentos de que modo estamos refletindo a nossa identidade naquele momento. Existem circunstâncias ou situações que, dependendo do modo como nós nos expressamos, né, de forma que nós usamos essa linguagem corporal, ela pode afetar o interlocutor e afetar as nossas relações. Então, esta é a proposta desta aula, né? De nós reconhecermos na linguagem o modo como nós nos relacionamos. Eu gostaria de saber, deixa aí nos comentários, se você gostou da aula e se você já tinha pensado sobre a linguagem verbal e não verbal nos aspectos abordados aqui. Eu gostaria também que você deixasse nos comentários quais outros assuntos, né, dentro da linguagem, dentro desse campo magnífico, que poderíamos trazer para discutir, esclarecer, trocarmos ideias. Até mais.